Pronto, equipe, já falamos sobre a questão de que as crianças tentam transpor o que elas já sabem dos números naturais e números inteiros para os números decimais. Já falamos do aspecto das densidades, que é uma especificidade dos números decimais, né, dos racionais. Refletimos um pouco sobre a leitura e como trabalhamos essa leitura dos decimais em sala de aula. Agora vamos para as operações, né? As operações e as estruturas algorítmicas requisitadas quando a criança tem que somar, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir com os números naturais. Só que eu quero falar para vocês o seguinte, eu não trouxe uma conversa sobre soma e subtração para este momento, porque o tempo é muito curto para este encontro. Então, eu vou deixar um material complementar e bem completo para vocês verem todas as operações. E como o meu foco tá trazendo para reflexões possíveis entraves, bloqueios mais recorrentes em sala de aula quando a gente está trabalhando os decimais, eu acho interessante conversar mais a fundo sobre a operação de multiplicação e operação de divisão, que é onde você vê que realmente começam as dificuldades em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem da matemática na classe dos números decimais. Então, eu vou deixar essa apresentação aqui com as operações, mas focando na multiplicação e na divisão. Porque eu entendo que seja tranquilo, mais tranquilo para vocês, vocês tenham mais afinidade, e a gente percebe isso nas crianças também, quando estão adicionando e subtraindo. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas o pré-requisito elementar para as aprendizagens dos números decimais, da leitura dos números decimais, da representação dos decimais e a operação com os decimais é uma boa compreensão do sistema decimal posicional. Como se dão os agrupamentos, como que a gente pode fazer esses agrupamentos, composição e decomposição de agrupamentos, como que a gente lê esses agrupamentos. Se a criança constrói bem o sistema decimal posicional anteriormente, ela vai tranquilo nos conjuntos dos números naturais e nas operações que elas serão requisitadas nas situações, problemas que vão enfrentar no dia a dia e nas suas práticas. Então, vamos conversar sobre a multiplicação com os números decimais? Então, como usualmente vocês trabalham adição e subtração? Na operacionalização, na organização do algoritmo, a regra elementar quando a gente tem para resolver o algoritmo da soma e da divisão é colocar classe embaixo de classe, ordem embaixo de ordem, com a sua respectiva ordem, vírgula embaixo de vírgula e fazer as operações que são requisitadas. Mas e aí, na multiplicação? Qual é a regra, vamos assim dizer, como eu devo proceder quando eu tenho dois números para multiplicar e eles são decimais? O procedimento é o mesmo? A regra é a mesma dos números naturais ou não? Como você resolveria, futura professora dos anos iniciais, a multiplicação de 2,3, que tem uma representação decimal, com 3 inteiros? Como você resolveria isso? Você estaria resolvendo. E aqui eu faço uma observação. Vamos começar sem a contextualização da situação cotidiana. E depois nós vamos ver por que é importante a representação da referência, do contexto em que se aplicam esses valores. Porque isso dá mais significado para a criança, a gente já sabe disso. Mas eu também tenho um foco aqui que vocês, clarear com vocês as estruturas envolvidas em relação à construção dos algoritmos e a operacionalização desse algoritmo matemático. Por que as coisas acontecem na matemática? Então, esse é meu grande objetivo. Para entender por que as coisas acontecem dentro de determinado algoritmo, você tem que entender a lógica de resolução desse algoritmo. E a lógica de resolução tem tudo a ver com o sistema decimal posicional.
Então, como você resolveria esta conta de multiplicar? Seria do mesmo modo que você trabalhou o algoritmo da soma e da subtração com os alunos anteriormente? Ou não? Geralmente, o professor faz assim. Talvez não você, professora, talvez você já tenha isso bem elaborado. Eu estou falando para os professores que alguns professores que fazem assim. A explicação deles é que aqui na multiplicação não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Você multiplica todo mundo e depois tem uma regra específica para colocar a vírgula, não é mesmo? E como você colocaria a vírgula na resolução? No caso, nós já resolvemos. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. E agora, como seria a explicação para colocar a vírgula no resultado? Um professor me responderia desse jeito. Você conta quantas casas tem depois da vírgula e coloca a vírgula. Então, se aqui tem uma casa depois da vírgula, nesse número, nesse fator que está sendo multiplicado, você conta uma casa e põe a vírgula. Tá, mas aí você me explica por que você faz isso. Você consegue me explicar? E existe uma explicação para isso. Vamos à resolução? Então, esses algoritmos, soma, subtração, multiplicação e divisão, foram ferramentas, estruturas elaboradas pelos matemáticos há muitos anos atrás e levaram décadas e décadas para a elaboração desses algoritmos da forma que eles são hoje. E a regra para somar, subtrair, multiplicar e dividir nos números decimais é sempre a mesma regra dos números naturais e dos números inteiros. Para para que eu possa colocar na resolução algorítmica, eu tenho que organizar os valores que estão sendo multiplicados. Se eu tenho esse número 2,3 na representação decimal e esse outro fator ele não está na representação decimal, eu vou organizar esse fator e colocá-lo na representação decimal. E organizo a soma de modo a que fique décimos organizado com décimos e unidade com unidade. E vou fazer a multiplicação de todos os elementos de cada um dos fatores. 0 vezes 3, 0. 0,2, 0. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 2 é 6. A vírgula vai acompanhar sempre o algarismo da unidade que possui, que tem a vírgula. 3 é o algarismo da unidade nesse fator e 2 é o algarismo da unidade neste outro fator. Quando eu estou multiplicando unidade com unidade, retornei o slide. Quando eu estou multiplicando unidade com unidade, que eles têm a vírgula vai acompanhar a casa da unidade. Porque o algoritmo da multiplicação, quando eu estou fazendo as multiplicações, ele já posiciona automaticamente o agrupamento na posição adequada. Se eu estou multiplicando esse algarismo, que é de décimos com décimos, o resultado vai ser na casa dos décimos, é onde eu começo a representá-lo. E assim, passando para esse outro resultado na casa da unidade. Mas somente quando eu estou multiplicando unidade com unidade é que a vírgula vai acompanhar o resultado. É por isso que quando eu faço a soma na segunda etapa do algoritmo, 0, 9 mais 0, 9, 6, a vírgula acompanha o algarismo que está na ordem da unidade. Então, a regra é essa, sempre a vírgula vai acompanhar, vai estar à esquerda do que representa a unidade no algoritmo, na sua resolução. Aí eu trouxe um exemplo que normalmente a gente encontra nos livros didáticos, já com a contextualização, esses valores já num referencial, num contexto do dia a dia da criança.
Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 quilos de carne. Se o quilo de carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? O livro apresenta a solução para a criança. A solução... E o livro fala, a operação a ser realizada é de multiplicação. Assim teremos, ele coloca 7,80 vezes 1,5. Não organiza o número, apresenta desse jeito, resolve a situação e o resultado e explica como que foi o resultado. Observe que a quantidade de casas decimais na resposta, olha o que ele fala, é a soma da quantidade de casas decimais dos dois números que foram multiplicados. Então, se aqui tem 2 casas decimais, aqui tem uma, e aí 2 mais 1 é 3, você conta 3 casas e posiciona a vírgula. O livro ainda fala assim, quando 0 é o último algarismo da parte decimal, ele não tem valor, portanto, 1,700 pode ser escrito 1,70. Olha que interessante a explicação que o livro dá e que contraditória. Ele fala que o 0, quando é o último algarismo, ele não tem valor, então não precisa ser representado. Só que ele eliminou só um 0 da representação e deixou o outro. Por que ele não eliminou esse 0? Se ele fala que sendo a última parte decimal não tem valor, não precisa ser representado. Porque, no caso, nós estamos tratando da moeda corrente nossa, o real. E usualmente, convencionalmente, são 2 casas depois da vírgula quando a gente está na moeda, no sistema monetário nosso. Então, o livro não apresenta uma justificativa lógica que pertence à resolução do algoritmo da multiplicação para explicar o posicionamento da vírgula. É como se fosse criada uma regra e uma regra determinada, uma outra regra determinada especialmente para a multiplicação de divisão, para o posicionamento da vírgula. E hoje a gente já sabe que usualmente é isso que acontece, mas isso foi uma observação feita depois da resolução de muitas e muitas contas de multiplicação. Mas a explicação algorítmica é que quando eu vou multiplicar 1 vezes 7, que são o algarismo que representa a unidade, 1 vezes 7 é 7, a vírgula vai estar posicionada bem depois desse 7 aqui nessa representação da etapa da soma do algoritmo. Vamos à resolução na explicação lógica da resolução algorítmica. Então, para multiplicar 7,80 vezes 1,5, o que eu teria que fazer? Usualmente não se faz assim, mas a explicação do posicionamento da vírgula em relação ao algarismo 7 nessa representação, só conseguimos ela se você perceber que para fazer a operação de multiplicação, eu vou ter que pegar os números, colocá-los, organizá-los dentro do mesmo parâmetro de representação. No caso, esse número decimal tem 2 algarismos depois da vírgula, esse daqui também tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. No caso, eu completo com 0 que está faltando, organizo no algoritmo e efetuo todas as multiplicações de todos os algarismos em suas determinadas ordens pelos outros algarismos do outro fator e suas específicas ordens. Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 8, 0, 0 vezes 7, 0. Aí, vou multiplicar o 5. 5 vezes 0, estou começando daqui. 5 vezes 0, 0. Então, como o 5 está nessa posição, a resposta da multiplicação começa a partir daqui, porque é a casa que está dando comando da multiplicação. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 7, 35 e 4, 39. E depois, depois vou multiplicar o 1, que representa a unidade nesse fator. Multiplico 1 vezes 0, 0.
E o resultado da multiplicação vai nessa posição, porque o algarismo que está dando o comando da multiplicação está nessa posição. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Presta atenção que agora, quando eu estou fazendo a multiplicação de 1 por 7, que são os dois algarismos que representam a unidade, a vírgula acompanha esse algarismo. E depois eu vou fazer a minha soma. 0, 0, 0, 9 mais 8 dá 17, vai 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 7, 11. E a vírgula fica aqui porque a vírgula estava acompanhando este 7 da unidade. Então, a explicação para o posicionamento da vírgula é a resolução do algoritmo que me dá. No caso do macete, da regra, usada usualmente pelos professores, você conta quantas casas tem depois da vírgula nos dois fatores e posiciona a vírgula. No caso, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e posiciona a vírgula. Dá certo, mas é uma regra que você está criando que não tem uma explicação lógica. A criança tem que perceber que isso acontece usualmente, ela tem que construir isso e perceber na multiplicação, na resolução do algoritmo, que sempre vai acontecer isso. Mas não apresentar para a criança uma regra que ela decore e não dê significado. Observando isso, ela percebe o significado do posicionamento dessa vírgula. Depois, se ela quer completar as casas e resolver quando ela já tiver essa habilidade, é outra coisa. Mas desse jeito, ela não vai errar. Ninguém erra a resolução algorítmica dessas duas multiplicações. E aí, terminar observando que na moeda, eu usualmente não represento todas as casas depois da vírgula, principalmente se forem zeros. Eu preciso de dois algarismos só depois da vírgula na representação monetária. Então, eu posso eliminar a representação desses dois zeros. Aí, professor, você me fala assim, é complicado isso, é complicado? Olha, tem uma explicação lógica para tudo na matemática. Você vê que a regra aqui da multiplicação é a mesma regra da soma e da subtração. Organizar o número para você fazer a operação com os algarismos devidos de cada um desses valores. Então, é só essa regra que existe. Agora, eu não preciso criar regras paliativas e um monte de regra que vai sobrecarregar a mente da pessoa, da criança, do indivíduo, ainda mais sem ter significado. Eu tenho que mostrar o significado disso tudo. Foram anos e anos para a humanidade desenvolver um algoritmo e prestar atenção que esse algoritmo funcione com uma regra única para todas as operações. Isso é que é legal. Aí você fala para mim, nossa, então isso vai ser assim também na divisão? A divisão é um pouco mais complicada, mas vamos conversar sobre ela. E continuamos, né? Vamos caminhando na nossa operação de multiplicação. Algumas observações da multiplicação dos decimais. Quando a gente multiplica um número natural, por outro número natural, que seja diferente de 1 ou de 0, o resultado é sempre maior que dos dois fatores que estão sendo multiplicados. Por exemplo, 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 5 é 10. O resultado sempre é maior. Mas o mesmo não acontece nos números dos decimais. Olha só, faça você ou peça para os seus alunos multiplicar 0,5 vezes 0,5. O resultado é 0,25. Epa, 0,25 é um valor inferior aos fatores. O que significa esse resultado? Você sabe me explicar isso? As crianças conseguem explicar isso pra gente? A gente consegue trabalhar isso com as crianças para que elas me expliquem? Porque quando eu estou multiplicando dois valores nos números decimais, o resultado pode ser menor. Como explicar isto? Então, a explicação
da multiplicação nos decimais exige uma compreensão do infinitamente pequeno que a gente viu na régua. Lembra que eu conversei com vocês? Entra em cena a questão do infinitamente pequeno. Porque quando eu estou caminhando no sentido do infinitamente pequeno, acontece duas coisas que a gente pode dizer que são antagônicas. Quando eu estou repartindo a unidade em pedaços menores, que é o caminho do infinitamente pequeno, o que acontece? Vai aumentando o número de partes conforme eu vou dividindo. Só que vai diminuindo o tamanho dessas partes. Entende? Essa compreensão é essencial para compreender por que o resultado de 0,5 por 0,5 multiplicado é 0,25. Se a criança for olhar na régua, e se eu, professor, for contextualizar isso utilizando uma fita métrica, uma régua, igual essa que está representada aqui, é difícil da criança entender por que 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Porque geralmente ela enxerga só a horizontalidade dessa direção e que cresce nessa direção, da esquerda para a direita. Ela não está observando que dentro de cada um desses pedacinhos há um sentido de crescimento para o sentido do infinitamente pequeno também. Então, às vezes, a régua não é o melhor instrumento para a compreensão do sentido do infinitamente pequeno ou para contextualização da multiplicação. Ai, desculpa, eu cometi um erro. Para compreender o sentido do infinitamente pequeno, a régua deve ser trabalhada com delicadeza. Agora, todos os sentidos do infinitamente grande presente, do infinitamente grande ausente, do infinitamente pequeno, da pequenez. Então, é aí que a gente traz a complementariedade entre referência e sentido para compreender a questão da multiplicação dos decimais e porque às vezes eu multiplicando dois fatores decimais, o meu resultado pode ser inferior aos valores dos fatores. Referência, quando eu falo referência, eu estou falando do contexto, da situação do dia a dia. E o sentido é aquela essência daquela multiplicação e da multiplicação do contexto matemático. Então, vamos começar a contextualizar esses valores, porque para a criança construir isso, porque não é uma coisa tranquila a criança perceber a questão do infinitamente pequeno. É como se você saísse do mundo bidimensional, que tem só apenas duas direções, e você caminhasse no sentido do mundo tridimensional da direção e da compreensão. Então, eu trouxe um exemplo aqui. O supermercado Itália está fazendo uma promoção muito boa. Cada melancia está sendo vendida ao preço de R$50. E detalhe, você pode comprar a melancia fracionada em partes menores. Se eu quiser comprar metade de uma melancia, qual será o preço que pagarei? Como trabalharemos essa questão em sala de aula? Bem, às vezes é muito tranquilo para alguns alunos perceberem que se eu vou comprar metade de uma melancia e a melancia inteira custa 50 centavos, ela vai pagar pela melancia 25 centavos. Então, nós temos que explorar a discussão dos problemas também em sala de aula, para as crianças refletirem sobre aquela situação, problema, e para que nós percebamos as estratégias que elas utilizam, e inclusive para desenvolver o raciocínio mental das crianças. Então, só que aqui eu quero contextualizar a multiplicação que a gente viu anteriormente. Aí você fala, mas multiplicação não dá para fazer dividindo? Então, um problema desse tipo, eu faço multiplicando ou faço dividindo? O que vocês acham? Acho que dá para fazer dos dois jeitos.
Dividindo seria eu pegar os 50 centavos e dividir por 2. Mas eu quero contextualizar aqui com vocês a multiplicação. Vamos resolver utilizando a operação de multiplicação, isso daqui. Então, eu tenho uma melancia que custa 50 centavos. E eu quero comprar só metade dessa melancia. Vamos amadurecendo o nosso raciocínio. Uma melancia, já discutimos isso, se multiplicamos e dividimos. Eu acho que dá para fazer dos dois jeitos aqui. Lógico que dá. Então, vamos lá. Uma melancia custa 50 centavos. Concordam comigo? 2 melancias custam R$1. 3 melancias, R$1,50. 4 melancias, R$2. Meia melancia seria pegar 50 centavos e multiplicar por 0,5, porque 0,5 é a representação de meio. Concordam comigo? Então, como que eu faria essa conta? E 0,50 vezes 0,5 é 0,25. Mas como que ficaria a resolução dessa conta? Então, a resolução da conta ficaria do jeito estruturado que nós estamos mostrando para vocês dessa forma. Eu multiplicaria 0,50 vezes 0,5. Organizaria os dois fatores. Então, colocaria um 0 aqui para que ambos os fatores ficassem com os mesmos parâmetros, as mesmas classes. Organizaria no algoritmo e efetuaria a multiplicação. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. E 5 vezes 0 é 0 abaixo 2. Depois 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. Observe que quando eu estou multiplicando 0 vezes 0 nessa segunda etapa do algoritmo, que os dois possuem vírgula, a vírgula acompanha o resultado da minha multiplicação. E é por isso que a vírgula vai ficar na resposta final posicionada aqui. E aí, como é uma representação na forma da moeda nossa, o real, não precisa a representação desses dois zeros depois da vírgula aqui. Então, uma melancia inteira que custa 50 centavos, quando eu vou comprar só metade e a metade eu posso representar por 0,5, eu posso ver quanto que fica essa melancia, 25 centavos, sem usar a conta de divisão, usando uma conta de multiplicação. E eu vou falar para vocês, a maioria dos problemas que aparecem nos livros para contextualizar, a maioria não, mas grande parte deles, para contextualizar a multiplicação, poderia ser usada a operação de divisão. E as crianças às vezes têm essa percepção. E aí eles não entendem por que às vezes a professora usa multiplicação e por que às vezes a professora usa divisão. E aí surge aquela pergunta, o que é para fazer, professora? Para multiplicar ou para dividir? Porque às vezes elas não sabem oralizar para a professora ou transmitir um raciocínio que elas têm, que elas percebem e falar, professora, mas por que às vezes eu uso multiplicação e às vezes eu uso divisão? Pode ser dos dois jeitos, mas o exercício especificamente no livro está na unidade que está trabalhando a multiplicação. E passa desapercebido que a criança poderia estar usando outra operação, um raciocínio espontâneo dela, sem usar algoritmos para efetuar a conta. Então, a complementariedade entre a referência e o sentido nos ajuda muito a compreender esses aspectos que tem a ver com a operação de multiplicação. E aí, você pode usar o mesmo problema ampliando essa situação, mudando os valores da situação para a criança ir fazendo essas construções. Aqui tem o mesmo problema, só que ampliando um pouco a visão sobre a situação. O supermercado Itália está fazendo uma promoção muito boa, cada melancia custa... Ah, não, já vi isso daqui. Opa, desculpa com vocês. O exemplo é outro. Então, o exemplo agora é esse daqui.
eu e mais três amigas resolvemos ir ao supermercado Itália e compramos uma melancia pela qual pagamos 50 centavos. Qual será a parte do preço que caberá para cada uma de nós? Então, eu e mais 3 amigas, agora no caso nós somos em 4, e vamos dividir o valor da melancia inteira por 4. O preço da melancia inteira é 50 centavos. 1/4 da melancia eu posso escrever como sendo 0,25. Se a metade é 0,5, 1/4 é 0,25. E efetuando essa multiplicação, eu tenho como resposta que cada uma de nós vai pagar aproximadamente 13 centavos. E aí, trabalhar com as crianças no sentido do aproximado, que é complicado a gente ter 125 de centavos para pagar, né? Então, todos esses aspectos nós vamos trabalhar com as crianças. Então, vocês vejam que nos exemplos anteriores a gente poderia ter usado a operação da divisão. Por que não usamos, então, de certa forma? Nós não podemos deixar de perceber isso nos livros, que às vezes dá para usar numa mesma situação, problema, a multiplicação e a divisão. E geralmente são problemas desse tipo que apresentam a contextualização referencial da operação de multiplicação. E sim, existem problemas para os quais cabem as duas operações, multiplicação e divisão, que são, a gente trabalha com as crianças que são operações inversas uma da outra, né? Mas esse sentido do inverso, quando eu estou caminhando no sentido da infinitude da pequenez, é que nós temos que trabalhar para que as crianças compreendam. Então, compreender o sentido do infinitamente pequeno com os alunos é importante quando eu estou dentro da classe dos números decimais. Por quê? Caminhar no sentido do infinitamente pequeno tem a ver com aumento, que no caso é a multiplicação, do número de partes, que agora serão menores em tamanho. Então, aumenta a quantidade de partes que formam a unidade, mas diminui o tamanho dessas partes. E agora vamos para a divisão. A divisão eu vou trabalhar com vocês no nosso encontro, porque essa divisão, né? Que trabalheira para as crianças compreenderem o algoritmo dominante da divisão. Então, era o que eu tinha para falar até agora. Eu espero que vocês tenham ficado cheias de dúvida para a gente estar conversando no nosso encontro. E a intenção de deixar antes a apresentação aqui é isso mesmo, para dar um tempo para a mente de vocês processarem a informação e trazerem o que realmente interessa para vocês, onde estão os bloqueios de aprendizagem das crianças e às vezes os bloqueios nossos em relação à aprendizagem com os números decimais. Então era isso, meninas e meninos.